Leilin estava assistindo o processo do Loatsome e viu-se unindo. O espírito dentro da matriz foi finalmente incinerado à medida que a chama roxa se extinguia gradualmente. Zuis! Todo o raio de luz da formação mágica se despedaçou completamente. Leilin entrou na formação. O cheiro de algo queimando flutuava no ar, junto com um fedor repulsivo que poderia fazer alguém sentir náuseas. Esse odor é como quando algo dos esgotos é queimado. Leilin franziu a testa e caminhou até o centro. Os cadáveres humanos há muito tinham sido queimados em cinzas. No chão, no meio da formação carbonizada e recuada, um objeto brilhante chamou a atenção de Leilin. Deitados na cova havia fragmentos de cristais verdes, cintilantes e esplêndidos como pequenos diamantes. Leilin cobriu a mão com uma camada de escamas e agarrou os pequenos diamantes. Muito leve, mas muito sólido. Leilin continuou aplicando pressão usando a palma da mão a ponto de suas articulações estourarem, mas mesmo com sua força de 7,1, ele ainda era incapaz de fazer qualquer coisa com os pequenos diamantes. De repente, um baixo canto de saudações entrou no ouvido de Leilin, parecendo ter sido produzido de dentro dos diamantes verdes. Cheio de curiosidade, Leilin aproximou os diamantes do ouvido. Obrigado, meu jovem. Em um instante, uma luz branca deslumbrante pareceu encher todo o jardim de flores. Na luz branca, Leilin olhou para dezenas de milhares de figuras humanas fantasmas. Os semblantes desses fantasmas pareciam familiares. Eram os corpos espirituais de antigamente, mas haviam assumido sua forma original de humano. Os fantasmas eram homens e mulheres. Alguns deles estavam vestidos como magos e acólitos. No entanto, neste momento, eles expressaram sorrisos gentis enquanto se desvaneciam lentamente na luz branca. Leilin olhou para os arredores. Como se fosse devido à morte do maligno mal, a praga de cor verde rapidamente recuou, revelando mais uma vez o jardim de flores. Quanto aos corpos espirituais de antes, todos desapareceram sem deixar vestígios, como se ele estivesse apenas sonhando. No entanto, Leilin sabia que ele não estava alucinando. Neste momento, a voz de Chipsou, scan concluído. Item identificado como cristais espirituais. Esta é a essência remanescente após a ignição de uma enorme quantidade de espíritos. Em antigos compêndios, estas eram uma das muitas moedas favoritas que muitos especialistas em diferentes planos gostavam de usar. Cristais espirituais, compreendeu Leilin. Ele tinha ouvido falar sobre este item antes, mas apenas os magos de alto nível poderiam efetivamente usá-los. Era impossível para um mero primeiro mago romper a superfície de um cristal espiritual para extrair o poder de um espírito de dentro. Não importa o que, definitivamente será útil no futuro. Leilin pegou os cristais espirituosos de cor verde espalhados pelo chão, colocando-os cuidadosamente dentro de uma pequena bolsa. Ele até usou um fio de ouro para selar a bolsa, antes de colocá-la de volta em suas vestes. A praga do espírito verde tinha desaparecido completamente. Muitas rachaduras que pareciam lagartos cobriam as paredes de pedra negra na beira do jardim. Leilin andou na frente das rachaduras e gentilmente bateu na parede quebrada. Batida, numerosas pedras caíram e grandes nuvens de cal foram jogadas no ar. Havia um buraco fundo na parede, que estava piscando com raios de luz negros. Um brilho negro de luz passou pelos olhos dele. Ele rapidamente arrancou uma mecha de seu cabelo, e sua boca começou a se mover enquanto ele entoava encantamentos misteriosos. Os longos cabelos negros caíram no chão e expandiram-se constantemente, acabando por se transformar em algo que se assemelhava a uma cobra negra. Essa pequena cobra tinha escamas densamente cheias e um par de pequenos olhos vermelhos que pareciam joias. Era de bolso e não parecia malevolente, pelo contrário, era bastante adorável. A pequena cobra se enrolou em torno de Leilin, sibilando a língua. Ele lambeu os sapatos de Leilin e depois deslizou para dentro da fenda negra. Leilin fechou os dois olhos,
mantendo uma conexão com a pequena serpente através de um fio de força espiritual. Imagens e sons foram projetados diante dos olhos de Leilin. A iluminação nos arredores era muito fraca, mas não era um problema para a pequena cobra negra. Através dos olhos da cobra negra, Leilin podia ver que o interior da fenda parecia uma mina de minério com enormes quantidades de raízes rastejando nos arredores. As raízes se entrelaçavam pelas paredes como se cobrissem o entorno da caverna como uma rede de pesca. A pequena serpente continuou a atravessar a caverna. Depois de escorregar por cerca de 1 quilômetro, a pequena serpente alcançou uma raiz de árvore amarela que era como uma parede que bloqueava seu caminho. Esta é uma Mistleading Trihut, um antigo sistema defensivo para deter intrusos. O coração de Leilin estava cheio de alegria. Com o aparecimento de tal mecanismo, mostrou que ele estava se aproximando do laboratório experimental. Intruso. Responda a uma pergunta minha, senão você será despedaçado. Do grande tronco da árvore, surgiu o rosto de um homem velho. O velho olhou nos olhos da pequena cobra como se pudesse ver Leilin, que estava controlando-a. Pergunte. Leilin soltou uma onda de força espiritual através da pequena cobra negra. Por favor, indique sua pergunta. Leilin deu sua força espiritual diretamente através da pequena cobra preta. O que tem o rosto de um diamante, olhos como pérolas e, no inverno, o criador desse objeto lhe dá a chance de reencarnar. Leilin abaixou a cabeça, parecendo estar imerso em pensamentos. Embora, na verdade, ele estava comandando a Ilasca. Banco de Dados de Pesquisa, BIP. De acordo com as pistas fornecidas ao host, os itens que se encaixam na descrição são: 1. Estrela do Mar de Pedras Preciosas. Similaridade: 97%. 2. Girassol de Cama Oceânica. 78%. 3. O iChip instantaneamente deu resultado. É a estrela do Mar de Pedras Preciosas, disse a cobra em frente a Mistleading Trihut. Correto. A raiz da árvore da névoa enganosa deixou escapar um grito estridente. Como tirar um rabanete do chão, as raízes da árvore foram erguidas, revelando caminho por trás dela. Como recompensa, você agora tem autoridade para passar o semblante do velho na Mistleading Trihut revelou um sorriso. Uma recompensa, né? Acho que não. A pequena cobra balançou a cabeça e subiu pela passagem. Em um instante, uma raiz gigante de árvore, como uma palma enorme, bloqueou o caminho da pequena cobra à frente. Eu permiti que Magus atrás de você fosse, mas não uma criatura mágica como você. A raiva brotou do velho rosto da raiz. Young Magus, você está me depreciando. É uma parte de mim, então acredito que tenho direito de entrar. A pequena cobra levantou a cabeça, fazendo contato visual com o rosto gigante. Não. Você deve vir pessoalmente. Mistleading Trihut foi teimosa neste aspecto. Se for esse o caso, a pequena cobra negra abaixou a cabeça como se estivesse pensando em alguma coisa. De repente, a pequena serpente se enrolou e imediatamente correu pela passagem. De repente, havia numerosos raios negros que brilhavam no caminho originalmente pacífico. Aqueles flashes pareciam vivos quando se aproximaram da pequena cobra. No mar de faíscas, a pequena serpente foi queimada até ficar crocante. É uma armadilha. Nota 5 e mais alto. Black Prison Thunder, e há muito disso. A raiz da árvore realmente investiu muito neste ataque. Do lado de fora da entrada do jardim, Leilin olhou para o túnel de lama e sorriu ironicamente. Este Mistleading Trihut foi apenas uma armadilha em primeiro lugar. Mesmo que um intruso acertasse a resposta, ele ainda seria atraído por uma armadilha. Foi uma pena que depois de tantos anos, houvesse algo errado com a inteligência da Mistleading Trihut. Leilin sentiu que algo estava errado porque parecia estar muito ansioso. Não importa quão boa fosse a armadilha, uma vez descoberta, era apenas outra piada.
Nesse momento, um forte tremor veio do túnel em que Leilin estava na frente. Havia até uma voz antiga: "Eu vou te matar. Eu vou matar você, intruso." As paredes da mina de minério pareciam estar apoiadas nas raízes da árvore. Como eles lutaram para sair, causou uma enorme reação em cadeia. A vitalidade e a força desta criatura estão provavelmente acima da do maligno malvado. Além disso, como é uma planta, sua força vital é extremamente tenaz e tem resistências contra ataques de forças espirituais. Vai ser muito mais difícil de lidar do que o maligno. Então, se eu fosse lutar em seu próprio território dentro da mina de minério, contanto que estivesse disposto, poderia me enterrar vivo a qualquer hora. Leilin ponderou antes de erguer a cabeça, sorrindo maliciosamente. É uma pena, no entanto, que um organismo vegetal como esse tenha uma forte fraqueza para algo que eu desenvolvi recentemente no laboratório. Eu vou usar agora. Leilin tirou um tubo de ensaio cristalizado de nitrogênio do saco que ele carregava. Não havia poções dentro do tubo de ensaio. Havia apenas um organismo negro no fundo com asas translúcidas como se fosse um inseto. Depois de olhar para este item, a expressão de Leilin ficou séria. Eu não sei se deixar essa coisa sair boa ou ruim, mas eu tenho que tentar, Leilin murmurou para si mesmo. Este foi um item que ele criou involuntariamente. Dentro do tubo de ensaio havia um tipo de cupim encontrado apenas no mundo dos magos. Leilin descobriu isso enquanto se livrava das pragas dentro do Forsations Garden. Como a sequência de genes era diferente de outros cupins, eles eram extremamente fortes e, portanto, foram levados de volta por Leilin, que mais tarde descobriu um segredo. Esses cupins tinham um gene extremamente estranho que aumentaria exponencialmente sua força vital e capacidade reprodutiva. Essa velocidade já estava além do que era natural. A julgar pelo conhecimento de Leilin, isso deveria ter sido feito de venenos e células de outro mundo. Depois de muitos casos de falha, Leilin só poderia aumentar as habilidades desses cupins com a ajuda das capacidades microscópicas do iChip, transformando-os em uma arma para lidar com organismos vegetais. Parecia que agora era a hora certa para usá-lo. Venha. Deixe-me ver o que acontece quando os itens estranhos do mundo dos magos são acoplados com as modernas habilidades científicas. Anfitrião está prestes a lançar o organismo vivo no 1. De acordo com as configurações, insira os parâmetros para autodestruição. Neste momento, o iChip respondeu novamente. 5 minutos. Leilin colocou um fio de sua força espiritual no tubo de ensaio, depois colocou várias gotas de outra poção vermelha, como se estivesse fazendo os preparativos finais. Depois disso, ele olhou para o túnel tremendo. O Misleading Mist Trihut ainda estava se contorcendo, tentando alcançá-lo. Aproveite sua morte agora. Leilin zombou, abriu o tubo de ensaio e dirigiu o cupim para o buraco.